Quero deixar claro que não sou nenhum supersticioso. Não me deixo levar pelo delírio da imaginação. Para isso tenho uma boa educação. E certa tendência contemplativa desenvolveu meu espírito, uma capacidade de análise que me favorece distinguir, com nitidez, o falso do verdadeiro. Estou esclarecendo bem isso, para que sintam, na incrível história que vou contar, a experiência positiva de um espírito livre de fantasias. Por muitas razões, afastei-me de minha terra e de minha família. Muitos anos passei numa viagem ao estrangeiro, sempre partindo de um lugar a outro. Uma espécie de inquietação nervosa dentro de mim não me deixava parar. Me encontrei então, como passageiro, saindo do porto de Batávia. Este ficava na populosa ilha rica de Java, e a viagem seria às ilhas do arquipélago. Nosso barco era um belo navio, 400 toneladas, forrado de cobre, sólido, forte. Ia carregado de algodão, óleo, fibra de coqueiro, açúcar, coco e ópio. Mas essa carga foi mal arrumada e o navio pendia um pouco. Durante dias, navegamos ao longo da costa, sem incidentes. Tranquilos, todos nos divertíamos com os pequenos caranguejos do arquipélago, de onde não nos afastávamos. Certa noite, notei a noroeste uma nuvem estranha, isolada. Era uma estreita faixa no horizonte, como se fosse uma linha enorme de praia baixa. Fiquei debruçado no corrimão um pouco, observando. Vi, mais tarde, a lua tornar-se vermelha escura. E o mar sofreu uma rápida mudança. Era transparente agora. Dava para enxergar o fundo. O ar era quente e pesado. A noite foi tranquila. O capitão garantiu que não havia com o que se preocupar. Foram todos dormir. Portanto, sem nenhuma vigilância. Eu confesso, desci também. Mas com um pressentimento de desgraça. Um barulho alto, seguido de um tsunami e uma onda imensa, varreu o tombadilho de ponta a ponta. O vendaval, naquela fúria, deixava o navio erguido, já sem mastro, cambaleava sobre a tremenda pressão da água. E, afinal, o vento furioso espumava novamente. O mesmo acontecia comigo e o velho sueco, os dois únicos sobreviventes do desastre. Todos os que se achavam no tombadilho, com exceção de nós dois, tinham sido jogados no mar. O capitão e os pilotos deveriam ter morrido enquanto dormiam. Seus camarotes estavam inundados. Nós dois estávamos paralisados, na expectativa do barco afundar. Os estragos que sofremos eram enormes e, nas condições precárias em que nós nos encontrávamos, não sabíamos o que era pior: se a violência do furacão ou a calmaria total. Neste último caso, seria impossível sobreviver à ressaca que viria depois. Durante 5 dias e 5 noites, o velho navio deslizou velozmente à frente do vento fortíssimo. Nossa alimentação era uma pequena quantidade de açúcar, tirada com dificuldade do castelo da proa. No 5º dia, fazia muito frio. O vento carregou-nos mais para o norte. O sol apareceu fraco, como um brilho amarelo. Não se viam as nuvens, mas o vento continuava soprando com fúria. Ficamos atentos ao sol, que mostrava uma aparência nunca vista.
Não lançava luz, mas um clarão embaçado, triste e incerto, como se estivesse se apagando por alguma força inexplicável. Estávamos dentro de uma noite. Treva pura nos envolvia por todos os lados, e era apenas meio-dia. Observamos que a tempestade prosseguia com violência indomável. Com nossa saúde mental àquela altura, não se podia ver na escuridão se o aspecto do mar era uma ressaca ou uma espuma. Tudo ao redor era horror e treva espessa e deserto negro. Um terror supersticioso tomou conta de nós e minha alma se envolveu num espanto mudo. Agora, deixamos de lado o cuidado que vínhamos tendo com o navio. Tornava-se uma coisa inútil. Tratamos de amarrar-nos o melhor que fosse possível ao toco do mastro e, com amargura, contemplamos a imensidão do oceano. Apesar de não podermos calcular o tempo, nem formar uma ideia certa de nossa direção, sabíamos que havíamos ido para o sul, mais do que qualquer outro navegante tenha ido antes. O que nos espantava era o fato de não havermos encontrado os blocos de gelo que sempre construíam obstáculos às viagens àqueles mares. Um milagre parecia ter acontecido. Não entendíamos como é que ainda estávamos vivos. Esperávamos que cada minuto fosse o nosso último. Tamanho eram os perigos que nos ameaçavam. É certo de que nossa carga era leve, o barco de excelente qualidade, mas, de qualquer maneira, eu estava me preparando para a morte. Aquele movimento terrível das ondas, levantando-nos a alturas imensas e logo nos atirando com violência no fundo do abismo, causava-nos horríveis vertigens. E foi com uma dessas que ouvi a voz de meu companheiro elevando-se apavorado dentro da noite. Oh meu Deus! Vejam! Vejam! Deus Todo-Poderoso, vejam! E, ao ouvi-lo falar assim, avistei um clarão embaçado, vermelho, que enchia os lados do vasto abismo onde nós nos achávamos. Reparando melhor, pude ver um vulto negro gigantesco de um navio de talvez 4 toneladas, todo negro. O único enfeite que trazia era uma fileira de canhões de bronze. Suas superfícies polidas refletiam os fogos de inúmeras lanternas de combate que balançavam de lá para cá. Mas o que nos horrorizou e espantou foi que ele velejava a todo pano no meio daquele furacão desenfreado e enfrentando aquele mar sobrenatural. Tomado de coragem, eu esperava no alto da popa a ruína que ia nos encontrar. Nosso próprio navio havia encerrado sua luta e afundava a proa na água. Aquele navio gigante nos acertou. Com isso, fui atirado com incrível violência sobre um rolo de cordas do estranho navio. Quando caí, o navio virou de bordo. Por essa razão, não fui percebido pelos tripulantes, que ainda estavam atordoados pela confusão. Passei por ele sem ser notado e ocultei-me no porão. Não sei explicar por que fiz isso. Sei que se apoderou de mim um indefinido senso de medo logo que avistei os navegantes. Para mim, aquilo tudo era novo, estranho e sem explicação. Portanto, motivo para eu estar apreensivo. Melhor que eu ficasse escondido até aquele mistério esclarecido. Afastei uma pequena parte do assoalho de tábuas, de onde eu pudesse observar sem ser visto. Mal terminava meu serviço quando um barulho se aproximou, obrigando-me a ocultar-me rapidamente. Um homem passou junto ao meu esconderijo. Seus passos eram vacilantes, incertos. Pelo aspecto geral, parecia bastante velho e enfermo. O corpo todo estava trêmulo. Falava baixo, palavras numa língua que eu não podia entender. Pelo que notei, parecia procurar alguma coisa numa pilha de instrumentos estranhos e cartas de navegação antigos. Mistura selvagem de rabugice do velho e a solene dignidade de um deus.
Depois subiu ao tombadilho. Não vi mais. Mas isso aumentou em mim aquela sensação de que não sei explicar. Impossível analisar o sentimento que me via possuído. Receio que o próprio futuro me dará a chave. Era muito difícil aceitar o que estava acontecendo. Eu sempre fui um cara muito lúcido e me vi preso naquele pesadelo sem fim. Já faz tempo, desde que pisei a primeira vez, aquele terrível navio. Homens incompreensíveis, mergulhados em meditações de cuja espécie nem desconfio. Passam e passam por mim. Ninguém me vê. Já não preciso me esconder. Essa gente não quer me ver. Agora mesmo, passei debaixo dos olhos do piloto. Entrei na sala particular do capitão. Tirei o material do qual escrevo. Continuarei esse diário. Não sei por que meio eu o transmitirei ao mundo, mas nem por isso deixarei de tentar. No último instante, colocarei esse manuscrito numa garrafa e lançarei-a ao mar. Ocorreu um incidente de que me tem feito pensar. Eu havia subido no tombadilho e, sem chamar a atenção de ninguém, deitei-me no fundo de um bote. Ali, fiquei meditando sobre minha sorte. Enquanto isso, distraidamente, ia pintando com um pincel de alcatrão as pontas de uma vela bem dobrada que ali foi colocada. Esta vela está agora aberta, estendida sobre o navio, e os pontos aonde o pincel tocou formavam agora a palavra descoberta. Será isso ação do acaso? Recentemente, descobri que, embora bem armado, este navio não é um navio de guerra. Todo o resto do equipamento também assim o prova. O que ele não é, pode-se facilmente perceber. O que ele é, não sei. Não sei explicar bem, mas vejo claramente que tudo que aqui se encontra, dos objetos, a forma antiquada desse estranho navio, me é familiar. Tudo me atravessa a memória, e aí se mistura lembranças de velhas lendas, de séculos muito antigos. Tenho observado bastante essa embarcação, o material que é feito, e não conheço. Madeira porosa demais, imprópria para uso que foi destinada. A podridão, a velhice, os estragos do mar e dos vermes que a dilataram. Este navio não só envelheceu, o seu aspecto é de que cresceu também. Agora, eu me lembro das palavras de um velho marujo holandês. É tão certo quanto ar que eu respiro, dizia ele, quando alguém duvidava de alguma de suas histórias. No mar, o navio cresce em tamanho, igual ao corpo de um marinheiro. Aqui todos são desligados, ninguém presta atenção em ninguém. Eu, no meio deles, e eles, inconscientemente, na minha presença. E todos com os mesmos sinais de encarnecida velhice. E, como o primeiro deles que vi no porão, joelhos trêmulos, ombros curvados, pele enrugada, voz baixa, cabelos embranquecidos, a decrepitude marcando todos os gestos, e por todo lado, instrumentos e cartas de navegação, antigos e curiosos. Depois que colocaram a vela, de que já falei, o navio continuou sua direção terrível rumo ao Polo Sul, levado por um vento violento. Subia, descia, trombava. De maneira inacreditável, o barco continuava de pé, mesmo cruzando aquele mar infernal. Fiquei no tombadilho, porque era impossível permanecer-se equilibrado, embora a tripulação parecesse nada sentir. Nessa altura, julgava um milagre o fato de que nosso imenso casco não tivesse sido tragado de uma vez para sempre. Suponho
que estamos condenados a vagar sobre a orla da eternidade, sem nunca dar o mergulho final no abismo. As águas são como demônios das profundezas, limitando as ameaças para castigar. Elas podem destruir-nos, mas não querem. É como se o navio estivesse preso numa tempestade eterna. Vi o capitão frente a frente. Como eu já esperava, não me deu atenção. Nem me viu. Não que houvesse em sua aparência algo que lhe desse aspecto de um ser humano superior ou inferior. Mas eu o contemplei maravilhado, cheio de reverência. Era tão alto quanto eu. Sólido, forte, apesar da velhice extrema e avançada. Ele examinava livros enormes, com ferrolhos de ferro, mapas antigos, tudo sem uso há muito tempo. Por muito tempo, contemplou um papel com a assinatura de um rei. Era uma nomeação ou coisa assim. Também, as palavras que saíram sussurradas de seus lábios eram uma forma de língua estranha. Embora estivesse muito perto de mim, sua voz me chegava como se estivesse a uma distância de 1 milha. O navio, não resta dúvida, deve ter vindo do passado. E, com esse espírito antigo, permanece sepultado todas essas coisas nele. Os tripulantes são como fantasmas de séculos antigos e deslizavam de lá para cá com estranha expressão no olhar. Quando olho à minha volta, sinto-me envergonhado pelos temores primitivos. Tremi diante da tempestade, do furacão, diante de guerra, do vento, do mar. Tudo isso não é nada diante do que passa aqui. Tudo na vizinhança do navio é treva, é a eterna noite e o caos da água sem espuma. Mas, a cerca de 1 légua de cada lado, recentemente, é possível ver gigantescas paredes de gelo crescendo como muralhas. Assim eu imaginava. O navio estava dentro de uma misteriosa corrente. Se o nome pode ser dado com propriedade, poderia chamá-lo de abismo de lamentação, aonde as almas perdidas seguem sua marcha, rugindo e urrando para o sul, com a velocidade da queda vertical de uma catarata. É impossível descrever o horror de minhas sensações, mas a curiosidade é mais forte. Esqueço do meu desespero e os aspectos horríveis da morte, pensando apenas em desvendar o mistério dessas regiões espantosas. Estou à beira da descoberta, bem sei. Sei também que o alcance desse segredo significa destruição. É fantástico, mas talvez esta corrente nos conduza para o Polo Sul. A tripulação não está mais apática. Há uma expressão de esperança e avidez no olhar de todos. O vento ainda sopra na popa do navio. A velocidade é tanta que às vezes o navio parece que flutua, sem tocar na água. Tudo é horrível. Tenho notado que pouco tempo nos resta para meditar sobre o meu destino. Já há algum tempo, estamos navegando em círculos. E os círculos se fecham cada vez mais. Estamos mergulhando loucamente nas garras do redemoinho, em meio a um rugir e urrar e trovejar de oceano e de tempestade. Oh meu Deus, o navio treme muito. Estamos afundando, rodando e afundando. Obrigado por ter ficado até o final. Você ouviu um conto chamado Um Manuscrito Encontrado numa Garrafa, do escritor Edgar Allan Poe. Poe é bastante conhecido pelos seus textos e contos de terror. Pela época do texto, 1831, é um texto bastante rebuscado, até meio poético, muito bonito. Esse é o canal da Banda Tramóia. A Banda Tramóia se propõe
a fazer discos conceituais. O primeiro disco a gente falou sobre Lenda da Suméria, o segundo disco sobre Lenda dos Mares. E agora a gente está expandindo um pouco o universo. Vamos produzir material de leitura de contos clássicos, de vídeos de curiosidades sobre as músicas que a gente já escreveu, até para deixar um pouco mais rico o nosso conteúdo. Então, se você gostou, eu te convido a compartilhar com seus amigos, seguir as páginas da banda. Você deve conseguir encontrar os links aqui no canal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.